Boa noite! Agora sim, gravando. Vamos lá falar sobre o segredo das mentes milionárias. Segunda parte. Aqui a gente estimula a leitura, mas como tem muita gente que não consegue ler com velocidade, a gente vai na velocidade do mais lento, né? A gente vai estimulando o povo para acelerar, mas a gente vai, não deixa ninguém para trás. Então, a gente dividiu o livro em duas partes, e hoje a gente vai conversar sobre a segunda parte do Segredo das Mentes Milionárias, que são os arquivos de riqueza. E você, Eline, que está aqui chegando hoje, me conta qual que é o seu objetivo financeiro desse ano, da vida, não sei. Bem, o meu objetivo financeiro, eu tô concluindo a minha especialização em neuropsicanálise clínica, tenho terapia TRG e análise corporal, e eu estou entrando no mercado de trabalho a partir de agosto. Então, eu preciso ter essa consciência de a questão financeira tem que ser uma coisa muito bem estruturada, muito bem planejada, até porque eu sempre fui muito planejada. Só que entender um pouco as minhas questões emocionais, que como elas afetam isso, reconhecer isso, é para mim hoje algo que tem me motivado muito a conhecer o que eu quero, o que eu preciso, como eu devo agir, tirando o emocional e colocando o racional, porque é algo que eu tenho prazo, meta a cumprir. Então, eu preciso planejar tudo isso, o público que eu quero atender, o formato, se vai ser no formato fechado em clínica ou vai ser de modo online. Então, eu preciso ter essa percepção de gasto, de custo, de investimento e começar a mesmo montar o meu alicerce para começar. A ideia é não gerar a ideia é não ter gastos excessivos ou muito grandes no início. Essa é a ideia. Não ter gasto muito assim, exorbitante no início para investimento. Então, começando aos poucos, mas com estratégia para que isso cresça financeiramente. Eline, deixa eu te fazer uma pergunta, que já vamos entrar no Código de Riqueza 1, né? Uhum. O Código de Riqueza, o arquivo de riqueza número 1, como eu coloquei lá no áudio para vocês, ele fala que as pessoas ricas acreditam que criam a sua própria vida. Só que para criar a sua própria vida, a gente tem que ter clareza do que a gente quer. A gente tem que sair do genérico e começar a aprender a falar de dinheiro com números, sem tabu. Então, tá bom, eu quero investir menos, eu quero investir, eu não quero ter investimentos exorbitantes no meu negócio, mas quanto é o investimento que eu aceito fazer? Em números. Entende? Você precisa ter na ponta da língua, e não é para mim ou para ninguém aqui, mas para você, qual que é o valor do investimento que você topa fazer? Ao mesmo tempo, qual que é o valor do faturamento que você quer alcançar no primeiro mês? E Ok, no segundo mês? E no terceiro mês? Em valor mesmo. exatamente, exatamente. E tudo isso vai objetivando a coisa. Sim, esse processo de quanto eu vou gastar, eu já tenho esse planejamento, eu já tenho isso, já está no papel, tá? Já está no papel. E então aqui é realmente focar mesmo no método, né? A consciência da riqueza, trazer essa consciência de fato, né? Que eu sou, posso ser e ir aonde eu quero chegar de uma forma bem leve, abrindo espaço para que ela venha de uma forma fluida. Perfeito. E você já leu o livro? Não, mas assim, todo não. Eu já escutei parte em áudio. Algo Todo te ele eu tocou ainda não li. nele? Oi?
Algo te tocou nele? Sim, sim, sim. O quê? Sobre a questão as crenças que nos limitam hoje. Como nós aprendemos a enxergar a riqueza de uma maneira totalmente disfuncional, entende? Isso me chamou muito a atenção, porque quando se fala que a nossa mente, ela vai criando, os neurônios, eles vão se formando através do que a gente recebe. E quando a gente recebe essa informação de falta, a gente não cria, não gera neurônios para isso. Então é preciso abrir espaço para eu poder ver esse meu futuro possível. Perfeito. Mais alguém quer compartilhar o que do livro te confrontou, assim, que você se identificou? Quer falar, Lorena, Jorge? Jorge ainda está aqui com a gente? Deixa eu ver. Acho que não. Começou a cair uma chuva, eu acho que está todo mundo caindo para cá. É, ó, não estou dizendo? Vai ser um entra e sai por conta da chuva, né? Que está caindo e aí trava para uns, mas a gente vai lá. Para mim, essa parte. Ai, não sei se eu travei. Você está me escutando? Sim, está travado. Ah, não, É, destravou agora. travado e não sabia se estava escutando. É isso. Para mim também. Essa parte de crenças. Tranquilo, Lorena. Algo no livro, na parte 2 te impactou, Lorena? Quer compartilhar com a gente? Pode ser no chat, se quiser. Pode ser falando. Eu gosto mais quando as pessoas falam. Mas pode ser no chat também, que a gente conversa junto. Certo. Ainda não li, ei, Priscila, tô devendo. Ah, tu escutou o áudio? Também não. Comecei a assistir um Ah, vídeo lá e não terminei. É que tá um corre-corre no trabalho e tá complicado. é. Hoje eu recebi várias falas iguais a essa. E aí, eu vou falar para vocês e deixar, né, para todo mundo que for assistir depois, a importância da gente se dar o tempo de olhar para os nossos sonhos, para os nossos objetivos, para o nosso dinheiro. Porque enquanto a gente não tem tempo para o dinheiro também não tem tempo para a gente, né? A gente recebe da vida aquilo que a gente prioriza. Então, a Lorena está sempre aqui com a gente, lendo, não lendo, e tá tudo bem, a vida acontece para todo mundo. A gente vai seguindo no mesmo tópico, né? Então, no arquivo de riqueza, número 1, ele fala isso, sobre criar a sua própria vida. E faz parte de criar a nossa própria vida, né? A gente ter tempo para aquilo que é importante para a gente. E se a gente não consegue se dar uma hora, nossa, da vida, né? Aí eu não consigo ler porque eu demorei a ler. Aí eu disse, gente, um monte de gente chegou comigo me dizendo isso. Coloquei uma enquete lá no grupo. E aí eu disse, eu vou fazer um resumo aqui. Vamos ver se o resumo, 20 minutos para um áudio é um áudio e tanto, né? Mas você já pensou você conseguir ler a segunda parte de um livro em 20 minutos? Resumidamente, claro. Não descarta a ideia de ler. Mas a gente precisa tomar posse da nossa vida. Sair da situação de vítima e se tornar responsável por aquilo que a gente quer, que a gente deseja, né? Então, ele coloca, inclusive, aqui, que quando a gente agradece, a gente se torna imã de coisas boas. Mas quando a gente reclama, a gente se torna imã de coisas ruins. Então, às vezes, só parar de dizer eu não tenho tempo já melhora um tanto a vida que você não tem ideia. Sabe um exercício? Sabe como o livro me pegou dessa vez?
me pegou da seguinte forma. Eu estava lendo junto com vocês, e ele me pegou dizendo assim: é suficiente. O que você tem na conta é suficiente. Agradeça. Você é capaz de olhar na sua conta no final do mês, que a gente está no final do mês. Eu nem sei se a gente já recebeu, porque eu sei que um monte de gente aqui no grupo é funcionário público, mas você consegue olhar naqueles últimos dias antes de receber a sua conta e ver lá o saldo que tiver, R$ 1, 1 centavo que seja, e dizer obrigada, porque eu consegui chegar aqui no 0 a 0, com 1 centavo positivo na minha conta. Ou você consegue olhar a sua conta no final do mês, que porventura possa estar negativo, e dizer obrigada por não estar mais negativo do que isso. E se dizer eu fiz o melhor que eu pude. Quando você é dono da sua própria vida e cria a sua realidade, faz parte você dizer isso. E aí você pode ter dívidas, pode ter investimentos. Às vezes, desinvestir um dinheiro é uma dor. Mas se você tem dinheiro para desinvestir, olha que bênção é numa situação. Então, olhar por esse lado positivo é a mesma coisa com o tempo. Em vez de dizer, estou na correria, em vez de dizer, não tenho tempo, nossa, eu tive tempo. Assuma a responsabilidade. Eu tive tempo, as mesmas 24 horas que todo mundo. Mas não era isso que estava no meu foco. Era outra coisa. E tá tudo bem. As pessoas têm focos diferentes. Mas é importante, até para lidar com dinheiro, a gente assumir a responsabilidade e parar de dar desculpa e criar a nossa própria vida. E não é desculpa para os outros, é para a gente, né? E ele diz que rico não dá desculpa, não justifica, né? Diz assim, conseguiu ler? Não, não consegui. Não importa por quê. É o não e ponto. Nesse primeiro arquivo de riqueza, ele coloca um exercício que eu queria compartilhar com vocês. Ele diz assim, que no final de cada dia, você liste por escrito. E aqui eu sempre falo nos áudios do grupo sobre a importância de você colocar no papel e materializar de fato aquilo que você quer, que você deseja. Sair do genérico, ir para o específico. Colocar no papel é o primeiro passo. Mas sabe qual é o segundo? Ter coragem de assumir para o mundo que você quer aquilo. Porque às vezes você até tem coragem de colocar no papel, mas na hora de dizer que você quer aquilo, você fica com medo de parecer egoísta, com medo de parecer soberbo, com medo de parecer arrogante. Não é verdade? Então, o primeiro passo é sim colocar no papel. Mas o segundo é começar a falar abertamente, seja sobre dinheiro, seja sobre qualquer um dos seus sonhos. E aí você lista isso daí. E aí o desafio que ele coloca nesse primeiro arquivo de riqueza é você escrever o que você quer no dia, o que aconteceu de positivo e de negativo naquele dia. E você dizer como você criou essa realidade naquele dia para você. Não importa se ela foi positiva ou negativa. Qual foi a sua responsabilidade em não ter tempo, em não ter dinheiro, em não ter investimento, ou em ter investimento só até a página 2, ou em ficar apenas no 0 a 0? Qual foi a sua responsabilidade em não alcançar o seu objetivo, ou em alcançar o objetivo do dia? E aí a gente começa o dia também descrevendo qual é esse objetivo. Certo? Seja bem-vinda, professora Lorane.
A gente vai para o arquivo de riqueza número 2. Quer falar, professor, o que te impactou? Lê o livro? Não me complica assim na frente de todo mundo. Ó, tá vendo? A gente Priscila, tem que pelo assumir. amor de Acabei de Deus. dizer que a Daí gente pra diz correr. não e assume. Eu assumo, não. Pronto. Eu Pronto. assumo, não. Comprei o livro para ler, não li. Entrei atrasado porque eu estava em 2 reuniões, mas está tudo certo. Eu estou aqui, vamos embora que eu quero aprender, quero discutir com vocês, tá bom? É isso. E a gente está no arquivo de riqueza número 2, que é as pessoas ricas entram no jogo do dinheiro para ganhar. Quem é que entra no jogo do dinheiro para ganhar aqui? Eu queria escutar de vocês. Quando foi que vocês entraram no jogo do dinheiro para ganhar? Se ganharam, se perderam? O que seria entrar no jogo? Qual o seu objetivo e o que você fez para que isso acontecesse? Qual a sua responsabilidade nisso? Pode ter dado certo ou dado errado, não importa. Acho que ela está falando, a Aline está falando, mas está com o microfone desligado. Desculpa, eu esqueço. Ah, Agora então bom. foi. Então vamos lá, Eline. Ó, teve um certo momento da minha vida que as duas filhas estavam na faculdade, tá? Então, falei, faltou grana. Eu falei, o que que eu vou fazer agora? Então, eu não sabia nada de vendas, nada. Assim, Te vejo. hoje eu já começo a olhar um pouco para esse futuro possível que é algo promissor. E eu falei, cara, eu vou apostar aqui. Era o mínimo que eu tinha, era o que eu tinha na carta das mangas, era as condições que eu tinha. Eu falei, eu vou começar com o que eu tenho e vou entrar. Eu comecei a fazer pães caseiros, só que era muito natural. É tipo assim, é fitness mesmo, sabe? Então, assim, não tinha nada na cidade, era só eu que fornecia, era a única pessoa que fornecia na cidade esses pães. Eu tinha 15 sabores de pães fitness. 15. É Porto Grande ou é Ferreira Gomes, Eline? Porto Grande, Porto Grande. E eu falei, cara, eu vou com o que eu tenho, aquela questão. Tipo assim, eu não vou. O que que eu tenho que fazer aqui? Eu não vou investir muito, tipo, assim, fazer um grande empréstimo, um empréstimo maior, tipo 5 mil, algo que não é necessário. Eu posso começar com o que eu tenho, e aí eu posso fazer esse capital de giro. Beleza. E aí eu peguei com o que eu tinha, com o fogão de casa, comprei os fardos, comprei todo o material com que eu tinha realmente e entrei de cabeça nesse negócio, sabe? Tipo assim, foi a minha primeira experiência que deu muito certo. Apesar de não ser um negócio tão grande, mas me mostrou o quê? Que eu consegui. O que que mostrou? Que eu consegui planejar, executar e ter os resultados. E sabe o que o livro fala sobre isso? Exatamente nesse arquivo de riqueza número 2, ele diz o seguinte, que deu certo, que quando dá certo, é porque a gente entra para ganhar. Isso. Para ganhar em que sentido? Você não olhou se você ia perder alguma coisa, você não ficou com medo. Você simplesmente foi lá e fez. Se der certo, bom, se não der, a gente aprende. Exatamente. Né? Então, isso é entrar no jogo para ganhar. E ele fala que as pessoas de mentalidade pobre entram no jogo para perder. Entram no jogo, desculpa, para não perder. E olha a diferença. Pode parecer igual, né? Se eu entro no jogo para ganhar, é a mesma coisa que não perder. Não, não é. Entrar no jogo para não perder eu vou ganhar só o suficiente. Eu só quero sobreviver. Eu só quero pagar as contas. Não é verdade. Ninguém quer pagar conta, gente. Todo mundo quer fazer alguma coisa depois que pagar as contas. E esse alguma coisa precisa estar claro na cabeça da gente. E a gente entra no jogo por esse alguma coisa que é além do pagar as contas.
E aí ele também coloca um exercício, né? Todas as vezes o livro, eu adoro esse livro, porque ele fala, ele me ajuda a fazer as pessoas colocarem no papel as coisas. Ele diz, escreve, lista, né? Todos os seus objetivos financeiros. Faça lá a sua planilha dos sonhos. Vamos ver quanto custa cada uma dessas coisas, gente. Vamos ver para quando eu quero cada uma dessas coisas. E se eu já sei quanto custa e já sei para quando eu quero, divide aí. Bora ver quanto você vai precisar investir nos seus sonhos todos os meses, todos os dias, todas as semanas. Eu não sei como é que você recebe o seu dinheiro, como você quer calcular. Ai, nossa, mas se eu fizer isso, eu tenho sonho pra caramba. Não vou ter dinheiro, não quero nem ver, porque eu não vou conseguir realizar. Se você pode, se você acredita que você pode, você tá certo. Se você acredita que você não pode, você também está certo. Só que olhar para o número, ver o quanto você tem que investir, você pode adotar duas posturas diante disso. Você pode ir lá e batalhar, fazer o seu melhor para conseguir o que for possível, ou você pode dizer assim, não, eu não dou conta de fazer muito. Você, no mínimo, alinha a sua expectativa e coloca ali uma lista de prioridade. Diz, tá bom, eu não dou conta de realizar todos esses sonhos de uma vez, qual que é mais importante para mim? Qual que eu vou realizar primeiro? E a professora que está na mentoria deve dizer assim, meu Deus, é tudo que ela fala lá dentro, né? Pois é. E o livro fala também. Então, a gente parte desse princípio e vai para o arquivo de riqueza número 3, que é, as pessoas ricas assumem o compromisso de ser ricas. Veja, tudo vai se encadeando. Se você fez ali a sua planilha dos sonhos, se você sabe quanto custa cada objetivo que você tem na sua vida, e você sabe quanto você vai investir todos os meses, ou de tempo em tempo naquele sonho, você sabe quando você vai realizar ele. E todo o dinheiro extra que você ganhar, ou que você fizer, ou toda venda a mais, tudo que der muito certo na sua vida, você vai se encaminhar e direcionar o resultado financeiro para um objetivo que é seu, que é válido. E você perde mais aquela sensação de não sei nem para onde meu dinheiro foi. Né? Então, isso é se comprometer também. Então, a gente vence uma coisa encadeando na outra, dois arquivos de riqueza, o 2 e o 3. Quer falar alguma coisa, prof? Agora eu queria saber de vocês, o que impede vocês hoje de realizar o objetivo de vocês? O primeiro, só um dos objetivos, pode assumir qualquer um. O principal objetivo de vocês, o que impede você de realizar o seu principal objetivo? No meu caso, é concluir o curso. Eu já justifiquei assim. Não, Mas assim, será? não, mas eu já tô, tipo assim, o que que tá acontecendo? Porque para eu me lançar como uma profissional da neuropsicanálise, eu preciso estar com a minha formação, com a minha carteira, tudo legalizado. Então, até então, eu não posso exercer nem que eu tivesse uma clínica formada já só esperando para pegar o certificado e me lançar no mercado de trabalho. Porém, eu já estou fazendo alguns testes. Eu estou fazendo já. O que eu estou fazendo? Eu criei uma página sobre autoconhecimento. Então, o autoconhecimento, ele não vai me cobrar o meu certificado, porém, eu já estou trabalhando para chamar clientes. O que te impede de abrir o teu próprio clube do livro da psicanálise? O que te impede de abrir o teu próprio grupo de WhatsApp, onde você coloca ali dá uma resumida no que está ali na tua página da internet,
Entende? Existem muitos caminhos que nos levam para a riqueza. A gente trava quando a gente quer só se for aquele caminho. A gente precisa aceitar o que a vida tem para nos dar também. Senão, o nosso excesso de controle faz com que a gente não consiga realizar mesmo tudo que a vida tem para nos oferecer. Não sei se ela travou, se caiu, não sei se fez sentido, mas devia ser para alguém, né? Quer falar? O que lhe impede, professora? Quer falar, Lorena? A Lorena abriu o microfone, quer falar? Ó, eu já falo, tá? É porque eu tô também em outra reunião, tá bom? Eu tô com o ouvido em cada reunião, tá bom? Mas já eu falo. Tá terminando já a outra. E você, Lorena, quer falar o que te impede? Senão, eu vou avançar para o próximo. Oi. Nem sei, Priscila. Qual é o teu principal objetivo hoje, Lorena? Acho que investir. Investir quanto? Primeiro eu preciso ter, assim, as metas, né? Pois é. Mas aí eu vou te dizer assim, 2 anos de bolsa e batom, criando metas. Só tá faltando as metas, entendeu? Você viu, né? Pois é. 2 anos de bolsa e batom, construindo meta junto. Já tá um tempão, tá sempre aqui com a gente. E Caiu eu na acredito internet. que não tenha uma meta sequer. Eu acho que Caiu, assim, não foi, a Aline? da aposentadoria, né? Caiu. Meta de aposentadoria. E qual é essa meta de aposentadoria? Ela tem um valor mensal, um valor, um montante inteiro? Tu tens clareza desse número? Seria assim um complemento, né? E Priscila. Tá, Ah, mas ah, complemento de quanto? eu acho que de em torno de uns 5 ao mês, 5.000. Perfeito. 5.000 ao mês. E você já parou para saber quanto de investimento você tem que ter para você Não, receber esses 5.000 todos não. os meses? Uh-uh. A gente tem que parar para fazer essa conta de trás para frente ou de frente para trás, tanto faz. E aqui, nesse arquivo de riqueza, número 3, ele nos desafia a dizer por que esses 5.000 de complemento na sua aposentadoria é importante. O que ele vai mudar na tua vida? Tá me perguntando? Sim. Sim, qualidade de vida, acredito, né? E o que é qualidade de vida? O que seria? Sei lá. Acho que assim, nessa etapa da vida, né? Acho que ter mais, sei, lazer, saúde, né? Principalmente. Saúde, lazer. Uhum. Aí detalhar isso. O E desafio dele até é que você uma coloque outra, no papel. uma atividade, né? Mais não muito relacionada ao trabalho, talvez até voluntário, não sei. Um hobby, uma contribuição. Isso, aham. Pois é. E aí ele nos desafia nesse arquivo a escrever. Colocar mesmo no papel o que é esse lazer, o que é essa contribuição, qual seria esse hobby. Recentemente, meu marido decidiu que ele quer aprender a tocar teclado e eu me lembrei que eu tocava teclado.
e que eu adorava tocar teclado e que eu parei de tocar teclado porque começaram a me comparar com um monte de gente. Eu disse, eu só não quero mais isso. Mas tem sido um hobby magnífico. Desde que ele trouxe o teclado para cá para casa, todo dia eu vou lá, toco 10, 15 minutos, o tempo que as crianças deixam, né? Mas é um hobby. Estou aprendendo, ou reaprendendo, ou relembrando como me divertir. Que é muito importante. Exatamente. E no arquivo de riqueza número 4, ele diz que pessoas ricas pensam grande. Aí, por que a gente quer só 5 mil a mais? Será que é só 5 mil mesmo? Será que a viagem que você quer fazer, o lazer que você quer ter, a saúde que você vai precisar pagar com 70, 80, 90, 100 anos, vai custar mesmo 5 mil reais? Pensar grande, pensar pequeno dá o mesmo trabalho, gente. Ah, mas aí o número muda, né? O número muda. Mas você quer estar pronto para ganhar 5 mil ou 5 milhões? Se eu chegasse aqui e dissesse assim, tá aqui, um Pix de 5 milhões para você, o que você faria? Quem arrisca dizer o que faria com 5 milhões? Eu já fui a pessoa que dizia assim, se eu ganhasse na Mega Sena 5 milhões, no outro dia eu estava pobre de novo. Hoje, se eu ganhar 5 milhões, eu com certeza ia investir uma parte, ia viajar uma parte, ia fazer um monte de coisa. E não pretendo mais ficar pobre. Mas e vocês? Se vocês recebessem 5 milhões hoje, o que vocês fariam? 5 bilhões hoje é muita grana. 5 milhões. O que você faria com muita grana? Dependendo do estado que você está. 5 milhões vai fazer muita coisa. Muita Pronto. coisa. E o que é muita coisa para você? O que eu iria fazer com 5 milhões? Sim. Eu ia construir uma mega clínica. Ia construir do zero tipo assim, o meu perfil da minha clínica, com tudo que todos assim os melhores equipamentos, os melhores atendimentos, os melhores profissionais. Em Eu ia Porto fazer Grande? isso. Não, eu precisaria sair do estado. Aonde Entende? seria? Eu ia escolher um local para fazer. Por quê? O que é que eu E você já vejo? pensou onde seria? Já, Onde? Minas. Pronto. A Eline quer sair de Porto Grande e ir para Minas. Porque se eu tiver 5 milhões não cabem no lugar que eu estou. O empreendimento que eu vou fazer não é compatível com a realidade de Porto Grande. Percebe? Então, tudo isso tem que ser avaliado. Perfeito. O que mais? E para ti? O que você ia fazer por você? Para mim, nossa, eu ia viajar, eu ia desfrutar de verdade, cuidar da saúde, ter uma qualidade de vida, morar numa casa assim maravilhosa, E quem sabe? ia cuidar Ter da tua clínica? leveza, de Deus. Oi? E quem ia cuidar da tua clínica? E com certeza eu iria contratar uma equipe de mega profissionais para estar ali me apoiando. Perfeito. Perfeito. É isso. E é nessa hora que a gente percebe que a gente pensa grande e veja, a gente vai pensando grande e às vezes a gente não parou para pensar onde que seria? Tá bom. Eu cheguei lá. Hoje eu vivo a vida dos sonhos da Priscila de 2017. Entende? Mas hoje eu tenho outros sonhos. Mas eu preciso saber onde é o lá que eu quero chegar e ter clareza disso, porque assim eu vou realizando ao longo do tempo. E quanto maior eu penso, mais eu alcanço. Exatamente. Eu faço muito essa questão de visualizar. A casa que eu quero já está aqui.
do jeitinho que eu quero, o tamanho que eu quero, o cheiro que eu quero. Está aqui, tudo planejado, já está aqui. Eu Percebe? vou trazer. Então, Pode tá. falar. Não, pode falar. Então, tipo assim, então, quando fala assim, o que tu faria com 5 bilhões, eu já sei o que eu iria fazer. Já está aqui. É só eu tenho que só chegar nele. Perfeito. Nesse arquivo de riqueza, ele nos desafia a escrever quais são os nossos talentos que vão nos ajudar a realizar o nosso objetivo. Que talentos eu tenho que eu posso utilizar a favor da minha riqueza? Às vezes, coisas negativas da nossa vida poderiam ser grandes forças para a gente realizar nossos sonhos. Então, aqui o talento, ele nem sempre vai ser positivo. Ele pode sim ser uma coisa socialmente negativa. Socialmente não tão bem aceita. Principalmente quando a gente fala no contexto feminino, o egoísmo não é muito bem aceito socialmente, concorda? Só que a gente precisa ter uma dose de egoísmo para a gente se colocar em primeiro lugar. Então, em alguns momentos da vida, esse egoísmo pode sim se tornar um talento. Pode sim se tornar uma força. Né? O famoso empoderamento de hoje, né? E tu foste falando, e eu me lembrei de uma ferramenta que eu estou aprendendo no coach, que é, tá bom, você já sabe, já visualizou, né, o que você vai fazer. E quando o que você visualizou conflita com outra coisa? Já pararam para se perguntar, o que eu faço? Porque também é comum as pessoas se depararem, meu Deus, mas se eu fizer esse sonho, se eu realizar esse sonho, eu não consigo realizar esse, porque um conflita com o outro. Quando a gente encontra isso, vocês já se perguntaram? Sim. O que fazer? Eu já sei qual é o conflito e eu preciso apenas ter a postura de encarar e resolver. Consciente, com razão, focando no que eu quero. Com certeza, isso é muito importante. Mas, às vezes, vale eu chegar e dizer assim, olhar para as duas coisas, escolher, como você disse, decidir, né, o que é mais importante. E não quer dizer que a outra coisa não vai se realizar, mas se você fez todo esse caminho de visualizar, de sentir, do jeito que você falou, é importante eu voltar lá, naquele mesmo movimento, e dizer, de forma consciente, seja bem-vinda, Fernanda. Boa noite. Boa noite. E dizer... Vem aqui na frente, cara. Cancela aquele som que faz mais sentido para mim. No mesmo movimento de visualização, você também visualiza aquilo, deixando de fazer sentido para a sua vida. E é como se... Sabe quando a gente vê aqueles vídeos de linha do tempo, que a pessoa vai se tornando mais velha, uma pessoa vai se tornando outra pessoa, que vai se tornando outra pessoa. Então, um sonho do jeito que era antes vai se tornando outro sonho, que vai se tornando outro sonho, e você vai visualizando essa dança, essa dinâmica. Fernanda, a gente está no arquivo de riqueza número 4. Você conseguiu ler o livro? Já tinha lido? Ainda não. Entrei no grupo hoje, assim. Eu vi. Seja bem-vinda. Obrigada, vou acompanhar. Tem um resumo. Eu não sei se eu te mandei no privado, se eu já te mandei no privado, mas se eu não mandei, pode me cobrar lá que eu envio. E no arquivo, a gente está no Segredo das Mentes Milionárias, né? No arquivo de riqueza número 5, a gente fala sobre as pessoas ricas focalizarem em oportunidades. E aí eu queria aproveitar que a Fernanda entrou para saber qual é o teu objetivo e que oportunidade você tem de realizar hoje ele na sua vida.
Assim, até tem esse anseio. No momento, não. Não está funcionando. Eu vou esperar tu terminar para ser menos perigoso, tu terminar de estacionar, e aí tu chegar com presença, aí tu conta pra gente teu objetivo, o desafio, e a gente vai alinhando como que você, quais as oportunidades que talvez você ainda não enxergou. E aí, caiu, ó. E aí, me diz, e vocês? Focam nos objetivos ou nos obstáculos? Num dia normal, quantas possibilidades você vê e quantos desafios você enxerga? A Lorena compartilhou com a gente o desafio do tempo. Depende do nível do estresse, Priscila. A Lorena compartilhou agora o estresse. Depende do nível do estresse. Se o estresse estiver baixo, aí eu vejo as oportunidades, eu vejo tudo florindo, tudo maravilhoso. Agora, se eu estiver estressada, aí eu já vejo problema, eu já vejo um monte de coisa. Por exemplo, agora eu estou tentando achar meu livro que eu posto. Achei. Eu quero acompanhar e não achava. Fui. Mas, enfim. E como será que a gente reduz esse estresse? Esses estressores? Esses estressores. Olha, um dia eu achei que diminuir esses estressores era diminuir, eu não fazer mais o que eu não gosto. Então, por exemplo, no meu trabalho, por exemplo, eu saí de tudo que eu não gostava. Tudo que eu não gostava, eu saí. Aí o estresse continuou. Eu falei assim, mas não estou entendendo. Eu saí de tudo que eu não gosto, por que eu continuo estressada? Porque aí eu descobri que o problema não era o que eu não gostava. O problema era a pessoa, entendeu? Aí eu vou voltar lá na adolescência de cada um. Vou contar com a ajuda da psicanalista Eline aqui comigo. Vou voltar lá na adolescência, na nossa, mas principalmente dos filhos adolescentes. O filho chega e diz assim: não quero mais fazer nada do que eu não gosto. Não gosto de ir para a escola, não gosto de tomar banho, não gosto de escovar o dente. Ele pode fazer isso? Não. Não pode. E a gente também, quando fica adulta, a gente fica achando que a gente pode, né? Mas a gente não pode, gente. Ninguém pode fazer só o que gosta. A gente tem que fazer o que precisa ser feito. A gente tem que fazer a nossa parte. Se somos adultos, a gente vai olhar e vai dizer qual é a parte boa e qual é a parte ruim. A gente tem que encontrar uma forma de fazer valer a pena. Né? Não é isso que a gente diz para os nossos filhos, criança, adolescente, não, tem que ir para a escola sim. Tu não gosta, mas isso é importante. Tem que escovar o dente sim, senão vai ficar banguelo. Eu acho que toda a nossa jornada a gente vai passar por isso, porque a gente vai passando por fases e cada fase elas virão esses obstáculos, essas questões que a gente tem que realmente encarar e fazer. Pois O que é. precisa ser feito. Sempre E vai aí, é nessa hora, quando a gente pensa sobre oportunidades, que a gente pensa para tudo que acontece na vida, tem um lado bom e um lado ruim. Até as coisas boas têm um lado ruim. Viajar é ótimo. Vocês concordam comigo? Sim. Já pensou viver viajando? Só viajando. Sem ter casa, sem ter para onde voltar. Viajar sozinha, depois que a gente tem filho? Meu Deus, que vitória! Não é verdade? Mas experimenta só viajar sozinha.
e nunca ter companhia. Não, não é legal, né? Entende? Comprar um motorhome e viver viajando. Compra, mas percebe que você tem para onde voltar? Para o motorhome. Mas na minha janela eu não vou ver a mesma coisa quando eu abrir a janela do motorhome. Tá tudo bem, mas você tem para onde voltar. Viver de aluguel é sensacional! Eu mudo de aparência da minha casa todos os anos. Mais uma hora eu tenho que lidar com a mudança, desfazer as caixas, refazer as caixas. O problema é fazer as caixas. Desfazer é bom, porque aí tu arruma a casa. O problema é fazer as caixas. Tá vendo só? É isso. Então, tudo que é bom. O sonho do meu marido era ter uma piscina em casa. Sabe o que ele percebeu depois que a gente teve uma piscina em casa? Tem que limpar a piscina, meu filho. Todo dia, toda semana, religiosamente. Aí eu posso pagar alguém. Posso, mas sabe quanto custa para pagar? Ah, eu não quero pagar. Entendeu? Realizar o seu sonho tem um preço. Você está disposto a pagar? Então, a ideia é você colocar no papel também, para cada sonho, qual é o lado bom e qual é o lado ruim dele. E, às vezes, o lado ruim pode ser, sim, pagar a conta. Tá tudo bem. No arquivo de riqueza, será que a gente não vai vencer, gente, hoje, às 17? A gente vai ter que rolar o livro. Mais uma vez, vamos dar mais uma oportunidade. Como eu disse no início, a gente começou o Clube do Livro para ser leve, para todo mundo. Vou dizer que muita gente está devendo ler o livro ou participar no grupo. Mas eu realmente não quero soltar a mão de ninguém. A ideia, pelo menos esse ano, é que a gente agregue o máximo de gente. Inclusive, convidem todo mundo que vocês acham que precisa do grupo, que precisa do Clube do Livro, para estar com a gente, para estar com a gente no grupo, para conversar sobre dinheiro. Conforme a gente vai avançando, eu já fiz algumas rodas de conversa, e no último encontro desse livro, inclusive, a gente falou sobre isso. Como é difícil a gente prosperar e ver as pessoas que a gente ama permanecer. Às vezes, um degrauzinho abaixo, ou vários degraus abaixo do nosso nível de riqueza. E, às vezes, a gente fica tentando salvar mesmo aquelas pessoas, né? Trazer as pessoas junto com a gente. Só que a gente não traz pagando as contas delas, a gente não traz... a gente traz vivendo o melhor que a gente pode, se tornando inspiração para essas pessoas. O que a gente pode fazer é convidar e esperar de coração que as pessoas aceitem o nosso convite. Como eu disse para vocês, tudo isso que eu falo aqui para vocês, isso está na mentoria paga, mas está aqui no gratuito também. Está na mentoria Equalize, mas está no gratuito. Mas algumas pessoas precisam pagar para dar o valor que precisa, que isso tem. A Lorena, a Lorane, Eline, elas já são parceiras já de longa data. Então, eu já fiz evento gratuito, evento beneficente, falando tudo isso para várias pessoas, para várias mulheres. Eu não tenho dúvida que impactou, mas é preciso que cada um decida transformar a sua própria vida. Não sou eu que transformo a vida das pessoas, são as próprias pessoas que transformam as suas vidas. Um dia eu escutei num podcast um rapaz obeso da área dos negócios que estava brigando com a balança e tal, e ele disse assim, sabe uma coisa que eu aprendi na perda de peso? Que a salvação é individual. E a transformação é assim. Ela é individual. A gente só pode transformar a gente mesmo. As outras pessoas a gente pode só incentivar, estimular, inspirar, orientar, contribuir, né? Então, convidem todo mundo.
Já tem o canal, aos pouquinhos vai crescendo, né? Era só um WhatsApp, era só um Instagram. Depois virou um grupo de WhatsApp. Depois virou um clube do livro. Agora já tem canal no YouTube. Então venham pro Dinheiro no Papo 360, que tá lá no YouTube. Eu sempre subo todas as rodas de conversa, os clubes do livro. Eu ainda não consigo, ou ainda não consegui fazer mais, mas eu vou fazendo o melhor que eu posso. E espero que contribua do fundo do meu coração. Então, tragam pessoas para cá, para lá, para onde vocês acharem que vai ajudar. No arquivo de riqueza número 6, inclusive conversa com isso. Ele diz que as pessoas ricas admiram outras. Admiram pessoas bem-sucedidas. E pessoas pobres se ressentem. Têm inveja. Então, vamos estimular as pessoas a terem menos inveja e mais admiração. E como que a gente pode fazer isso? A gente pode se tornar pessoas inspiradoras, né? A gente pode se tornar a pessoa boa que a gente gostaria de ser. Porque ninguém é só bom no final das contas, né? Mas a gente pode melhorar. Eu digo muito para o meu marido assim, que o meu objetivo é melhorar 1% todos os dias. E se eu melhorar um pouquinho, se eu tiver um pontinho na frente do que eu fui ontem, para mim o dia valeu. Então, e a ideia é isso. E ao mesmo tempo, e aí, Eline, vai conversar também com o que tu disseste. Tu disseste assim, não, mas para eu ter a minha clínica, para eu começar a trabalhar, eu preciso ter lá o certificado, ter concluído, não sei o quê. Beleza. Sempre vai ter passos à frente da jornada e sempre vai ter passos atrás. Sempre vai ter pessoas à frente para eu me inspirar, para eu modelar, e sempre vai ter pessoas atrás para eu contribuir, para eu ajudar, para eu inspirar. Então, parabéns por já ter a página de autoconhecimento, porque essa é uma forma, mas saiba que ela não é a única, e com certeza eu espero do fundo do coração que você descubra muitas outras e que você expanda essa página para tudo que você consegue no momento, para o seu melhor. Obrigada. E aqui nesse arquivo, eu vou passando o link. E nesse arquivo de riqueza número 6, ele pede para praticar a filosofia una, que é abençoar aquilo que você quer. Porque a gente costuma dizer assim, Deus me livre acontecer tal coisa. Deus me livre me ficar endividada. Mas só que quando a gente fala isso, gente, um dia desse eu escutei em algum lugar, quando a gente reclama do que a gente tem, a gente clama 2 vezes pelo que a gente não quer. Então, a ideia é falar mais do que eu quero e menos do que eu não quero. Agradecer mais, abençoar mais aquilo que eu quero. Se eu quero me aposentar, se eu quero 5 mil de renda complementar, eu vou falar todo dia para mim. Hoje eu vou sair de casa para fazer os 5 mil da minha aposentadoria, de um mês da minha aposentadoria. Amanhã, olha só. Quantos anos tu tens, Lorena? Ai, não, gente, se quiser colocar só no chat, Lorena, para não falar, tá tudo, porque foi uma gafe, né? Mas tá tudo certo. Topa dizer a tua idade? Ah, tudo bem, 51. 51. Hoje a expectativa de vida do brasileiro é de 80 para 100 anos, né? Já tá mais por 100, inclusive. Se todo dia você sair de casa e fizer o valor, o seu melhor, para que você alcance os seus 5 mil de renda complementar, quantos anos você poderia viver? Se você viver até os 80, nem vou colocar os 100.
Considerando que hoje a expectativa de trabalho, de tempo de trabalho, né, tempo ativo, é 65 anos, de 51 a 65 anos, você teria 14 anos. É 14? É isso. 14 anos. Se todo dia, nesses 14 anos, você sair para compor a tua renda de 5 mil, eu não tenho dúvida que você vai alcançar muito mais do que isso de renda complementar. Entende? Sim, amém. Pois é. Mas isso precisa ser começado hoje. Porque o tempo, quando a gente fala de dinheiro, o tempo, ele pode ser nosso amigo ou nosso inimigo, né? Do mesmo jeito que eu digo que eu não tenho tempo, tornando o tempo meu inimigo, eu poderia começar hoje. E dizer, hoje eu vou dedicar 1 minuto para o meu objetivo. E esse 1 minuto pode ser ler uma página de um livro, pode ser colocar R$ 1 numa caixinha de investimento, pode ser parar e respirar, sabe? E se dar tempo. Ou parar e dizer assim, hoje tudo vai acontecer no devido tempo. Eu costumava dizer sempre que eu estava atrasada. Eu aprendi a dizer que tá tudo bem, eu tô no tempo certo, no tempo de Deus. E eu continuo, gente, chegando algumas vezes atrasada, mas eu melhorei muito. Então, a ideia é abençoar aquilo que você quer. Se você quer ter tempo, abençoe o tempo que você tem. 1 minuto que você pôde parar e respirar. Se você quer dinheiro, abençoe o R$ 1 que você viu na sua conta. Ou aquele R$ 10, R$ 50, R$ 100 que você achou perdido num bolso por aí. Sabe? Então, abençoe isso. Pratique isso no dia a dia. A gente vai se encaminhando para o final, vai deixar os outros arquivos de riqueza para o próximo mês, porque agora a gente tem a mentoria Equalize, não é? Estão todos convidados sempre. Esse ano eu resolvi que a mentoria Equalize estará de portas abertas para todos. É claro que quem entra antes tem resultado antes, né? Eu sei que as pessoas é muito valoroso a gente fazer as coisas com autonomia. Mas ninguém nasce aprendendo a andar. Um dia eu precisei pagar para pessoas me ensinarem o que eu sei hoje. E hoje eu posso contribuir. Essa semana mesmo, teve uma palestra aqui em Macapá, do Gustavo Cerbasi, e o curso dele foi o primeiro curso de finanças que eu fiz, quando eu estava ainda endividada, e eu queria casar, mas eu não queria casar com dívida, e tudo mais. E eu disse para ele, olha que legal. Tu imaginava que hoje tu seria uma consultora financeira, planejadora financeira, educadora financeira? Eu disse, jamais. Naquele momento eu só pensava, meu Deus, se eu não tiver dívida, ó a pessoa pensando pequeno, né? Quebrando o arquivo de riqueza. Se eu não tiver dívida, eu já estou no lucro. Foi naquele curso que eu aprendi a importância do tempo, a importância dos juros de começar cedo. Mas eu também aprendi que sempre é tempo de começar. Eu também aprendi com ele que era importante contribuir, que era importante encaixar o dinheiro na nossa vida. E não fazer a nossa vida rodar ao redor do dinheiro. Então, é muito importante realmente que você se dedique. Você
pode buscar autonomia e você pode receber ajuda ao mesmo tempo. Então, pagar mentores para mim foi transformador. Então, eu coloco aqui tudo que eu aprendi, mas se você é a pessoa que não está conseguindo sozinho, a Equalize é para você. E ela vai estar de portas abertas aí o ano inteiro. E a gente vai para o nosso último arquivo de riqueza de hoje, que é o 7º, que vai ser: as pessoas ricas buscam a companhia de indivíduos positivos e bem-sucedidos. E olha só, eu não tenho eles gravados, gente, na ordem, na minha cabeça. Mas também conversa exatamente com o que eu acabei de dizer, né? Conversa com o fato de que, se eu procuro pessoas, indivíduos positivos, bem-sucedidos, eu procuro mentores, eu procuro pessoas inspiradoras, pessoas a quem modelar, pessoas que estão um passo à minha frente, que um dia foram endividadas e já saíram das dívidas, ou que um dia começaram a empreender e quiseram montar uma mega clínica e agora já tem um negócio estruturado. Porque ninguém começa grande, todo mundo começa pequeno. Então, vocês são, com certeza, essas pessoas para outras pessoas, que eu sei, mas vocês podem ampliar isso. E também vocês podem contribuir com outras pessoas. Sempre. E aqui, nesse arquivo de riqueza, ele desafia a gente a identificar situações e pessoas que puxam você para cima ou para baixo. E sabe o que é engraçado? Eu fiz esse exercício lá no início da minha jornada com dinheiro. E lá no início da minha jornada com dinheiro, as principais pessoas que me puxavam para baixo financeiramente eram pessoas muito próximas. E a gente não precisa cortar relações com essas pessoas. Eu mesma não cortei, nem podia. Gente, às vezes pai e mãe tá nessa lista. Às vezes filhos. Eu tenho pessoas no Dinheiro Papo com quem eu converso e elas dizem: nossa, eu faço dinheiro, mas meus filhos vivem precisando de dinheiro e eu preciso ajudá-los. E aí o dinheiro não fica na minha vida, sabe? Então, faz uma lista das pessoas, 20 pessoas mais próximas da tua vida e coloca do lado. Será que ela te ajuda, contribui para o teu sucesso financeiro? Ou será que ela te atrasa? Será que ela te puxa para cima ou será que ela te puxa para baixo? E não é para cortar todo mundo que está te puxando para baixo, mas é só para aprender a colocar limites. Você pode ajudar todo mundo que você quiser, mas você tem que entender até onde você vai ajudar. É a mesma coisa do investimento, que eu falei para ele. A gente termina do jeito que começou. Comecei dizendo para a Eline que quanto era o valor que ela topava investir no negócio dela. Ela disse: não pode ser um investimento muito grande, mas quanto é esse que não é muito grande? Então, é a mesma coisa aqui com as pessoas. Você pode ajudar? Pode. Ela te puxa para baixo, mas você vai aceitar que ela te puxe para baixo até quando? Até quanto? Até onde? Põe no limite. E aí, quando isso acontecer, se tiver dentro do seu limite, você com certeza vai voltar ao seu padrão normal, digamos assim, mais rápido. Porque quando a pessoa nos puxa para baixo, sem a gente ter consciência disso, ou sem a gente estabelecer o quanto a gente topa encarar, a gente é pego de surpresa. E quando a gente fala de dinheiro, nada é mais conflituoso, danoso, nada tira mais a nossa paz, a nossa tranquilidade do que a urgência, a emergência e a surpresa. Quando você sabe o que esperar do dinheiro, você vai consciente.
e você ganha força para fazer o que precisa ser feito. Mas quando você é pego de surpresa, aí você se sente mais perdido. Certo? Valeu, gente. Por que valeu? Eu estou numa fase do porquê valeu. Quero saber de vocês se valeu esses 7 arquivos de riqueza que a gente conversou hoje e por que valeu. Podem falar, gente. Não precisa fazer fila. Eu vou falar rapidinho. Eu não assisti, não estava desde o início, mas uma coisa que você sempre fala, né? A gente precisa conversar sobre dinheiro sem tabu, né? Precisa ser natural. Nós aprendemos isso, e eu lembro que eu já comecei a ler o livro, né? Num passado distante, na verdade foi na pandemia. E eu lembro que ele fala muito assim, né? Nós aprendemos que o dinheiro é sujo, que quem tem muito dinheiro é uma pessoa ruim. Eu lembro de muito isso. São as crenças, né, que são passadas e tudo. E não há problema nenhum da gente falar, nós queremos sim ser ricos, nós queremos sim ter 5 milhões para montar a nossa clínica, que aonde eu estou nesse momento não cabe o meu sonho, então eu preciso ir para Minas Gerais, como ele falou. Então, nesse sentido, acho que isso não pode ser problema. Identificar as pessoas, quando nós falamos isso, né? Elas falam assim, para quê, minha? Você vai sair de Porto Grande é tão bom, tão acolhedor, uma cidade tão maravilhosa. Tão segura. Tão segura, que tem balneários maravilhosos e tudo. Você vai ali, toma um banho, se tem toda uma energia e tal. Então, identificar quem pega teus sonhos e dá uma sugada na tua energia. Então, acho que sempre falar de dinheiro é muito bom. Falar dos nossos sonhos, porque às vezes a gente fala assim, eu tenho sonho disso, tá? Mas quanto custa esse sonho, né? Quanto custa não só em relação a dinheiro, mas também tempo e a energia. Então, quanto que isso custa para você, em todos os sentidos? Então, acho que... E outra que eu sempre quis participar de um clube de livro, então, quando você jogou essa ideia lá no grupo, eu amei. E esse é o segundo encontro, eu consegui participar do primeiro, então, mesmo estando em 2 reuniões no início, mesmo chegando atrasada, estando em 2 reuniões no início, né, porque eu não ia conseguir ficar em 3, 2 já estava difícil, 3 ia ser impossível, aí eu falei, não, na hora que acabar uma eu entro, mas eu acho que é importante, uma coisa que você falou, né, chamar outras pessoas no momento delas, elas vão conseguir vir identificar que é para elas também, serve para elas também. Uma vez eu te falei isso, né? Se você não faz o que você tem que fazer agora, daqui a algum tempo você vai estar do mesmo jeito ou pior, então melhor você fazer o quanto antes, e isso em relação a muita coisa, né, na tua vida, e não deixa de ser também em relação a dinheiro. E é isso, eu acho que isso fortalece ainda mais, e aquilo que também você falou, né? Começou com um grupo de WhatsApp, começou com Instagram, grupo de WhatsApp, agora canal no YouTube, tudo. Então, hoje nós somos, né, 4 aqui, logo, logo são 10, 15, 20, e esse movimento vai aumentando, vai crescendo, e mais pessoas vão prosperando, e assim vamos conversando sobre, né, sobre isso. Obrigada. E E você? vamos para a mentoria comigo, viu, gente? Então, bora agilizar que a mentoria é comigo, tá bom? Eu tenho um monte de coisa para conversar com ela, tá? Então, ó, se vocês já estivessem lá, a gente ia continuar na mesma chamada. Então entrem logo para poder a gente conversar. A Lorena está me enrolando faz tempo. Pois é, bora, Nena, entra logo. Lorena é minha irmã, né? Então eu tenho essa intimidade toda, porque Lorena é minha irmã. Então, então vamos, porque é muito bom e eu tenho muita coisa para conversar com a Priscila. Então, bora, meninas, entrem também. E ainda faço propaganda para a Priscila. Por que valeu? Porque valeu? Porque eu pude ter, assim, eu pude agora analisar uma forma mais estratégica, como se fosse um raio-x, que eu já tenho isso planejado, só de uma forma mais intencional, mais direta, que não vá
como é que se diz? Não vai me atrapalhar ou vai me tirar do foco. Então, é importante a gente saber esses passos. O que é, como, o que eu posso enfrentar, como resolver se acontecer, o que vai me puxar para trás, o que eu posso resolver. Então, tipo assim, ter essa clareza de quais são os passos é muito importante, porque você vai mais seguro, você vai, tipo, aconteceu isso, eu tenho plano A, eu tenho plano B. Eu sou muito disso. Eu planejo plano A, tá, mas eu tenho, se não der certo aqui, eu tenho esse plano B. E se não der certo o plano B, eu tenho plano C. Então, tudo para dar certo, tudo é em função para dar certo. E conseguiu ver isso, essas Exatamente. possibilidades, hoje na nossa Uhum. conversa, no nosso bate-papo? Sim, sim, total. Totalmente. Perfeito. E você, Lorena? Valeu porque valeu. Oi. Para mim, foi a questão de ter mais claras as minhas metas. Inclusive, agora eu tive uma outra ideia, mas não é nem para mim. Ai, mas é isso. Valeu muito a pena. A questão, né, que tu falou, né, Priscila, eu sempre escuto de uma psicóloga, a pessoa adulta fazer o que precisa ser feito, né? E a gente, gostando ou não, né? E eu tenho uma psicóloga que ela sempre fala isso. E é isso. E, assim, buscar pessoas, né, que a gente possa se inspirar, né? O arquivo 6 aqui que tu falaste, e várias outras coisas. É isso. Então, pronto. Obrigada, meninas, pela Ai, conversa, pelo bate-papo. Mês que vem a gente tem de novo. Eu vou colocar lá no grupo algumas surpresas, algumas ferramentas que eu fui criando, né? Como eu disse. A gente vai ter agora um caderno de aplicação para o Clube do Livro, a gente vai ter um papel de reflexão, né? Para vocês, para ver se o povo começa a ler, gente. Eu vou ler junto com vocês. A gente vai fazer resumo se for preciso. A gente vai fazer o que tiver que ser feito para esse negócio funcionar, né? E eu conto com vocês, tanto para divulgar quanto para fazer, gente, para ler os livros, porque um clube do livro, se ninguém lê, não é clube do livro. Sim. Certo? Tá bom. Então, tá todo mundo convidado a seguir lendo o livro por mais um mês. E aí eu vou também agilizando, a gente vai agilizando o processo de compra do nosso próximo livro, porque eu já decidi que vai ser mesmo O Dinheiro Sem Medo, apesar da dificuldade de compra. Eu já comprei alguns, já chegou em Macapá, então vocês vão ter a pronta entrega, se vocês quiserem. Tá bom. No mesmo preço de custo, no mesmo preço que eu comprei, vai ser o preço de vocês. Combinado? Vou colocar todas as informações no grupo, para ver quem vai querer, para quem já tiver terminado de ler, já começar a ler o próximo livro, que é O Dinheiro Sem Medo, do Eduardo Amuri. Para a gente voltar alguns passos e entender histórias reais de outras pessoas que tiveram que aprender a lidar com dinheiro. E a gente vai conhecer no livro quais histórias dessas prosperaram e quais não prosperaram. Combinado? Combinado. Então, um beijo para todas, boa noite e obrigada pela companhia. Tá bom. Tchau, tchau. Parabéns pelo esforço e pelo tempo dedicado ao projeto de vocês de dinheiro. Tá. Vamos fazer. Deixa eu fazer uma foto, que eu ainda não sou boa nisso, mas eu vou aprender. Deixa eu fazer.